Olá, estamos de volta por aqui com mais uma edição do Boletim Suprem de Boas Notícias, a sua dose semanal de positividade. Aqui você fica por dentro dos melhores acontecimentos do Brasil e do mundo, sempre com foco no viés positivo. Nessa edição, você vai conhecer o país que conseguiu zerar o número de cachorros de rua. A ONU e o Japão estão em busca de jovens que queiram usar seus talentos para promover mudanças em prol de um mundo mais pacífico. Isso e muito mais você confere agora. Mas antes, nos ajude com o seu like neste vídeo e a sua inscrição no nosso canal no YouTube. Que a inteligência artificial veio para ficar, não há dúvidas quanto a isso. Agora, a novidade é que a IA tem sido também uma poderosa aliada de um projeto da Universidade de Brasília para detectar incêndios e preservar o cerrado. Veja só. O projeto Sem Fogo DF busca reduzir o tempo de identificação dos focos de queimada no Distrito Federal. Desenvolvido por uma força-tarefa formada por professores e estudantes da graduação e da pós-graduação da Universidade de Brasília e em parceria com a Associação Giga Candanga, a inovação utiliza a inteligência artificial para identificar incêndios florestais. A tecnologia auxilia o Corpo de Bombeiros e as brigadas de incêndio na atuação contra o fogo, já que o mapeamento desses fenômenos acontece mais rápido. Coordenado pela professora Priscila Solis, o projeto é desenvolvido pelo Departamento de Ciência da Computação da UNB. Ela ressalta a importância do desenvolvimento da pesquisa e tecnologia. Então a gente elaborou esse projeto que tem como foco identificar precocemente incêndios, né, dentro da área do Distrito Federal. E para isso nós decidimos então utilizar várias técnicas como inteligência artificial, como é o caso de redes de alta velocidade, como é o armazenamento de grandes volumes de dados. Quando os algoritmos identificam que há fumaça, eles disparam um alarme e esse alarme então aparece num painel em que os bombeiros, né, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal vai ter acesso e vai poder então acessar naquele mesmo instante a câmera e verificar a incidência do fogo. Aqui estão instaladas as 4 câmeras que captam as imagens que são aproximadas em até 30 vezes e depois, em rede de alta velocidade, enviadas para o Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes, onde os dados são processados. Essa imagem aqui tem um software que está capturando em tempo real essas imagens. Daí essas imagens elas são processadas e enviadas para o sistema, né? Aqui a gente tem um painel onde tem vários exemplos de imagens que foram capturadas. E aqui você pode clicar e ver a imagem já com as bordas de contorno desenhadas. E essas bordas elas têm informação que indica a probabilidade de ter fogo ou fumaça naquela imagem em questão. Antes, o processo era feito de forma manual e levava em média 10 minutos. Atualmente, a identificação acontece em até 1 minuto e meio. Não apenas a detectar, mas a dimensionar o tamanho dos incêndios. Então, por vezes, nós conseguimos, pelas imagens da câmera, ver a quantidade de fumaça, ver também o rumo daquele incêndio, a direção daquele incêndio, onde ele está. Isso facilita nós enviarmos o mais rápido possível as nossas equipes para lá. Então nós checamos as informações, temos acionamento via telefone da população, checamos as imagens, nós conseguimos ter uma noção melhor de quantidade de recursos que devem ir para aquela área, se nós devemos priorizar ou não aquele incêndio, e isso com certeza
isso gera um avanço enorme para nosso socorro aqui, para nossa atividade. Sem dúvida, o desenvolvimento tecnológico das universidades prova ser uma importante fonte de soluções para a preservação do meio ambiente. Começou a Copa do Mundo Feminina. O Mundial este ano vai ser realizado na Austrália e na Nova Zelândia. A nossa seleção estreia na próxima segunda-feira em busca de um título inédito. Uma das novidades é que esta edição da Copa do Mundo Feminina ganhou espaço e visibilidade na mídia. Isso sem falar que será marcada por ser a mais digital da história. Quem traz todos os detalhes é o repórter Pedro Nascimento. Não faz muito tempo que o futebol feminino enfrentava obstáculos inimagináveis. Era ignorado e subestimado. Mas essas mulheres decidiram mudar a história. Foram vozes de coragem e dedicação que abriram as portas para o que vemos hoje. Pela primeira vez, a Copa Feminina de Futebol ganha destaque e vai contar com uma grande cobertura da mídia em todo o mundo. O time do Brasil será liderado pela experiente atacante Marta. A lendária camisa 10 vai disputar seu 6º título mundial aos 37 anos. She's one of the best. Ela é uma das melhores. Ela vai começar na escalação? Não sei ainda. Will she be in starting lineup? I don't know. Not yet. Marta is the queen, Marta is the icon. Marta é rainha, o ícone, e estar perto dela é simplesmente contagiante. A 9ª edição do Mundial começou nesta semana com várias novidades. A técnica Sandra Hag, vice-campeã mundial em 2011 com os Estados Unidos, será a primeira mulher a comandar o Brasil em uma Copa do Mundo. Na bruma leve das paixões quem vem de dentro, tu vem chincando pra brincar, não me cantar. O campeonato também terá pela primeira vez 32 seleções. A outra novidade: o governo federal estabeleceu ponto facultativo nos dias de jogos do Brasil. Os detalhes estão em uma portaria e vale para os servidores públicos. Com isso, quando o jogo começar às 8 horas da manhã, o expediente poderá ser iniciado ao meio-dia. Caso a partida comece a partir das 7h30 da manhã, o expediente poderá ser iniciado às 11 horas da manhã. O servidor que aderir a esse ponto facultativo vai ter que compensar as horas não trabalhadas entre 1º de agosto e 29 de dezembro. Segundo o governo, a decisão é uma medida de equidade, já que vai garantir aos servidores o mesmo direito que foi concedido no ano passado na Copa de Futebol masculino. Aos 23 anos, Angelina vai jogar a Copa do Mundo pela primeira vez. Ela vai vestir a camisa 25. Em entrevista coletiva, a meio-campista afirmou que está muito feliz pela oportunidade de disputar o seu primeiro Mundial. Eu vou agarrar essa oportunidade, estava treinando para isso, estou me preparando para estar à disposição também, e eu vou aproveitar o máximo que eu puder e só ser grata pela oportunidade que estão me dando. A equipe brasileira disputa 3 jogos nesta primeira fase. O primeiro está marcado para esta segunda contra o Panamá. O segundo, contra a França, acontece no dia 29. A final da Copa do Mundo está prevista para o dia 20 de agosto. O primordial, a gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma Formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim. E olha que fantástico e que belo exemplo! A Holanda conseguiu zerar o número de cachorros de rua do país.
A Holanda alcançou um feito impressionante ao erradicar completamente o número de cães em situação de rua no país, através de medidas abrangentes e eficazes, como a promoção de adoção responsável, cuidados adequados aos animais e a implementação de multas mais severas para crimes de violência animal. O país se tornou um exemplo a ser seguido mundialmente. O governo holandês estabeleceu um programa abreviado como CCVE, que engloba a coleta, a castração, a vacinação e a esterilização dos cães de rua, além de punir aqueles que maltratam e vendem cães. Além disso, há uma campanha ativa para incentivar as famílias a adotarem animais de estimação, enquanto os adotantes recebem serviços veterinários essenciais. Estima-se que atualmente 90% da população da Holanda tem um cão como membro da família. O país também possui uma força policial dedicada aos animais, que resgata os cães em situação de rua e fiscaliza casos de agressão. Essa transformação social teve origem no século XIX, quando uma epidemia de raiva levou ao abandono em massa de cães, resultando em uma mudança de atitudes em relação aos cuidados e posse responsável de cães. Desde então, a Holanda tem liderado o caminho na proteção animal, com rigorosas punições para o abuso e critérios claros para definir cães em situação de rua. Foi aprovada uma lei no Rio de Janeiro que proíbe a venda e a oferta de bebidas e alimentos ultraprocessados nas cantinas das escolas públicas e privadas da capital. A obesidade infantil preocupa o poder público e parte da sociedade brasileira. Por isso, é considerado e tratado como uma questão de saúde pública. Sensível a essa questão, a Prefeitura do Rio de Janeiro mudou o cardápio de alimentos oferecidos aos estudantes da rede municipal de educação. Segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, o município tinha ainda em 2019 100 mil crianças com excesso de peso. Após 4 anos da publicação desse dado, foi aprovado o projeto de lei 1662, que proíbe a venda ou a oferta de alimentos e bebidas ultraprocessados em cantinas de escolas públicas e privadas. O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal da cidade e segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. Após essa etapa, as escolas terão 180 dias para adaptação. O estabelecimento que descumprir a lei poderá ser multado. A norma busca minimizar os efeitos da alimentação ruim entre as crianças, adolescentes e jovens. O consumo de alimentos ultraprocessados, tem nutrientes e questões que fazem muito mal à saúde, como grandes quantidades de sódio, de açúcares, de conservantes, e alguns estudos já trazem a associação desses alimentos ultraprocessados com doenças e agravos, como doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, dentre várias outras. Andando também nesse caminho, alguns estudos já mostram o benefício da alimentação escolar como fator protetor da saúde. Mostram que estudantes que consomem a merenda escolar têm maiores fatores de proteção em relação àqueles que não consomem. Aqui no Distrito Federal, a preocupação com uma alimentação saudável também virou projeto de lei do deputado distrital Ricardo Vale, do Partido dos Trabalhadores, que protocolou em abril deste ano o projeto de lei na Câmara Legislativa do Distrito Federal e que prevê a oferta de alimentação vegana nas instituições de ensino públicas.
O Guia Alimentar para a População Brasileira já traz que a nossa alimentação ela deve ser baseada em alimentos in natura e minimamente processados, e também já traz a pauta da sustentabilidade, né, que é uma questão importante também que dialoga com a questão do sofrimento animal e também com pautas, né, do vegetarianismo, do veganismo. Então, assim, além de contribuir, é um dos caminhos para a alimentação saudável, para a segurança alimentar e nutricional. Também se enquadram em ultraprocessados aqueles alimentos que à primeira vista aparentam ser uma gostosura, como os cereais açucarados, as barras de cereal, os bolos, as misturas para bolos, os refrescos, refrigerantes, bebidas do tipo néctar, iogurtes e bebidas lácteas, que são industrializados, adoçados e aromatizados artificialmente. A notícia a seguir é para os jovens. A ONU e o Japão estão recrutando jovens líderes para treinamento de 2 anos sobre mundo livre de armas nucleares. O programa Fundo de Líderes Jovens para um Mundo Sem Armas Nucleares está com inscrições abertas para jovens entre 18 e 29 anos. Administrado pelo Escritório das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento e financiado pelo Japão, o programa oferece até 100 bolsas de estudo com o objetivo de capacitar os líderes do futuro no esforço global de eliminar as armas nucleares. Atualmente existem cerca de 12.500 armas nucleares no mundo, com mais de 2.000 testes já realizados. O treinamento busca reunir jovens motivados a promover mudanças em prol de um mundo mais pacífico e seguro, incluindo aqueles interessados em assuntos internacionais, educação, academia, jornalismo e outras áreas. Durante 2 anos, os participantes receberão treinamento online e realizarão uma viagem de estudos a Hiroshima e Nagasaki. Eles terão a oportunidade de interagir com especialistas em desarmamento e desenvolver conhecimentos práticos para contribuir com questões relacionadas ao desarmamento nuclear. Ao final do programa, os ex-alunos desempenharão um papel importante no treinamento de novos defensores do desarmamento. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho. Para mais informações, visite o site www.disarmamenteducation.org/YLF ou entre em contato pelo e-mail youthleaderfund@un.org. Você sabia que existem projetos para garantir moradia a pessoas em situação de rua? Confira agora 3 iniciativas que prometem fazer a diferença. Ter uma moradia é um direito básico garantido pela Constituição Federal, mas essa não é a realidade para muita gente. Invisíveis para muitos, as pessoas em situação de rua se somam nas grandes cidades. Pensando nisso, um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa do Distrito Federal quer criar o programa Reintegra. O projeto tem o objetivo de acolher e promover a autonomia das pessoas em situação de rua. A medida prevê ações como acesso à política habitacional e a rede de ensino para crianças e adultos. Também quer promover a geração de empregos e renda, além de garantir acesso universal a ações e serviços de saúde. Ele visa inserir essa pessoa em todas as suas nuances: habitacional, educacional, cuidado da saúde, porque ela vai estar ligada a uma comunidade onde o governo vai prestar toda essa assistência para ela. Além do projeto criado aqui no DF, o governo federal adicionou ao Minha Casa Minha Vida a possibilidade de financiamento para pessoas em situação de rua, que já somam mais de 280 mil no país, segundo dados do IPEA. Como isso será feito ainda não foi divulgado, mas é grande a expectativa com a novidade. Há 2 anos já existe no Brasil o projeto Moradia Primeiro. O modelo, desenvolvido a partir de 1990 em Nova York, parte do princípio que a moradia é um direito básico, que não deve ser negado a ninguém. O projeto fornece moradias temporárias para aqueles que vivem nas ruas.
Além disso, oferece assistência social e apoio psicológico para ajudá-los a superar as barreiras que os levaram à situação de desabrigados. E, a princípio, ele causa uma certa resistência, mas aos poucos você percebe a potência que é esse modelo em todos os lugares em que ele foi implementado. Então, não acredito que o Brasil seja uma exceção a essa possibilidade de implementação do Housing First, que produz esse nível de resultados positivos que a gente tem visto nos seminários e que a gente acompanhou na nossa visita técnica. As pessoas atendidas recebem uma moradia individual ou para a família, mobiliada e com os principais utensílios para o início de sua residência. Se a gente quiser entender um pouco melhor esse modelo, basta tentar pensar na nossa própria vida, né? Vamos imaginar a gente mantendo uma rotina de vida, trabalho, acesso à educação, né? Manter ali condições de higiene, segurança, sem o conforto e o abrigo do nosso lar, sem ter minimamente um espaço para guardar nossas roupas, para ter toda a proteção e aquele conforto. Né? Então, por aí a gente já entende a importância disso. Imagina as pessoas que estão em situação de rua, que estão numa situação muito mais grave. Então, o Housing First, ele parte do pressuposto ali de um acesso imediato à moradia. Então, a pessoa sai da rua, vai para uma casa, né? Um apartamento. No país, o projeto foi adotado primeiro em Porto Alegre e, segundo o governo, já tem resultados semelhantes aos de países desenvolvidos, como a redução e interrupção do uso de drogas e redução de internações na área de saúde mental. A expectativa é expandir o projeto no país, ajudando aqueles que precisam a trilhar um novo caminho, mais humano e acolhedor. Por hoje é só, muito obrigada pela sua companhia. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like para a gente saber que você gostou e compartilhe também com quem precisa entrar nessa onda positiva. Eu vejo você na próxima semana. Mas até lá, acompanhe a nossa programação. Tem muito mais conteúdo inspirador e positivo no nosso canal no YouTube. Até mais!